Prezado, você que está me assistindo neste momento, neste vídeo, quero me apresentar, eu sou o pastor Walter Barreto e quero 1 minuto da sua atenção. Nós estamos em guerra e o combatente de Cristo precisa estar preparado. Quando eu falo em guerra, quando eu falo em combatente, eu faço uma comparação com as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse pessoal, esses militantes, esses combatentes, eles precisam estar preparados. E eles passam pelos seus testes. E o preparo é físico, psicológico, mental e espiritual também, certo? Então, o combatente das Forças Armadas, ele passa por uma pista chamada pista de Pentágono. Você que é militar e me ouve neste momento, você sabe disso. E ele se prepara de uma forma tal para poder enfrentar situações em que a nação possa passar. Então eu faço essa comparação com as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, a Polícia Militar. E para você ingressar a essas fileiras, você precisa passar por umas etapas de exame, certo? Você passando por etapas de exame, que é o escrito, subjuntivo, é o TAF, o teste de aptidão física, o exame médico, o psicológico, o toxicológico, a entrevista, né? E o combatente de Cristo é a mesma coisa. O combatente de Cristo, ele passa por esses momentos, ele precisa estar preparado fisicamente, no subjuntivo, na escrita, que é a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ele precisa passar no médico, é Cristo, que ele precisa estar saudável do corpo, da alma, do espírito e da mente. Ele precisa passar por uma entrevista, que é a entrevista com o Espírito Santo. É a conversa. Para passar por uma entrevista, você tem que ter conversa. Se não tiver conversa, naturalmente não vai ser aprovado. Muito bem. O inimigo do combatente de Cristo, que é o inimigo número 1 da igreja, que é o diabo. É o inimigo número 1 da igreja, certo? E o combatente de Cristo, a igreja de Cristo, precisa estar preparada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E um dos maiores inimigos da igreja é o diabo, é o inferno. Aí você me pergunta aí no vídeo, mas pastor, o senhor disse que é o maior inimigo, é um dos maiores? Então tem o maior? Sim, você mesmo. Se você não se controlar, se você não conseguir dominar os seus desejos, os seus sentimentos, a sua mente, naturalmente vai ser o maior inimigo para você. E esse arqui-inimigo, esse exército do mal, ele é o pior exército da terra. Ele é o pior exército que os Estados Unidos têm. Ele é o pior exército de Israel. O arqui-inimigo, ele tem um exército muito mais poderoso do que o exército da Inglaterra, certo? Acompanhe comigo.
Efésios capítulo 6 e versículo de número 10, versículo de número 11. No demais, irmãos meus. Então isso quer dizer que Paulo estava escrevendo para os combatentes de Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, na energia, na força do seu poder. Sem essa força nós não podemos lutar, não podemos caminhar, não podemos prevalecer e vencer. No versículo de número 11, nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que me chama a atenção é revestir. Revestir é colocar um sobretudo por cima. Nós estamos passando uma época do outono que ora chove e ora faz sol. Há momentos, ora faz calor e ora faz frio. Então nós precisamos colocar um sobretudo, e é esse revestimento de Deus em nossas vidas. E ele diz que toda a armadura é de Deus. Não é só uma armadura. Nós temos que entrar no material bélico de Deus e pegar todas as armaduras, e não somente uma, porque o arqui-inimigo é muito perigoso. E ele continua: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, que é esse inimigo da igreja. Veja, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é perspicaz, ele é inteligente, ele sabe o que faz. Ele joga o laço, ele joga a cilada, sabendo que a presa vai cair. Vou dar um exemplo. A aranha é um animal peçonhento e é um animal muito inteligente. Ela prepara a sua casa, a sua tenha, e ali a presa, o inseto, quando cai na cilada da casa, não sai mais. Fica preso. E por ele se bater, pela presa ficar se batendo, a aranha vai e tece todo o corpo da presa. E aí ela não sai mais. Ali é o fim. Ela mata a presa e se alimenta. É a mesma coisa do diabo contra o combatente de Cristo. Ele laça o laço, ele põe o laço, ele prepara a cilada, e se o combatente de Cristo não estiver preparado, com certeza ele vai cair, ele vai morrer. Ali será o fim dele. E ele joga esse laço, essa cilada do mal, cilada do sexo, cilada da idolatria, cilada da feitiçaria, cilada dos desvios da igreja, a cilada de que não precisamos mais de pastores, principalmente nessa pandemia, cilada dos igrejados da vida, cilada do adultério, enfim, uma série de ciladas, que se o combatente de Cristo não estiver preparado, não estiver firme, ele vai cair, ele vai perder a guerra, ele vai ficar no caminho, ele vai ficar no campo de batalha, ele não vai voltar mais. Ainda que alguns queiram o ajudar. Muito bem, o combatente de Cristo, ele precisa revestir de toda a armadura de Deus para que possa se preparar contra o o chefe do inimigo. Arque é chefe. Você sabe disso, só vou lembrar. Arcanjo, chefe dos anjos.
Então ele diz aqui no versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas. Porque as pessoas estão dominadas, tomadas pelo mal. E é isso que o mal faz. Ele joga a pessoa um contra o outro. Problemas difíceis no casamento, na igreja, ovelha contra pastor, pastor contra ovelha. Por pequenas coisas, ele lança um laço de contenda para que as pessoas briguem uma com a outra. As ideologias de ideia faz você brigar. Por causa de situações tão simples, acaba gerando o mal e às vezes chegam a vias de fato. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra a potestade. O principado vem de príncipe. O príncipe das trevas, aquele que tem um reinado, aquele que tem uma região para tomar conta. E esse principado, ele pode muito bem tomar o coração daquele que não está preparado. Contra os principados, contra as trevas, os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como, por exemplo, agora mesmo há um campo de batalha que você não consegue enxergar com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Efésios fala, Paulo escreve a esse respeito, nas regiões celestiais está uma guerra, está uma luta. Os anjos do Senhor contra os demônios, o exército do arqui-inimigo da igreja, do arqui-inimigo do combatente. O combatente de Cristo, ele tem que ser firme e constante. O que é firme e constante? É continuar, é ir até o final, é não abaixar a guarda, é não jogar a toalha, é permanecer firme. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a da igreja. Ele tem que chegar até o final. O melhor das coisas não é o princípio. A Bíblia diz que o melhor das coisas é o final. O verdadeiro combatente, ele consegue quando ele chega no final. Paulo disse a esse respeito, combati um bom combate. Paulo foi um grande combatente de Cristo, combati um bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora estou preparado para receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Ei, combatente, você que olha, você que me vê neste momento, você que me ouve neste momento, levanta, reaja. Coloque as armaduras de Cristo na sua vida. Entre aí na reserva de arma de Deus e consiga as suas armaduras. O combatente de Cristo é esse. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau. Nós estamos vivendo no dia mau. Dia péssimo. Dia que o inimigo está nos enfrentando todos os dias. Muitos estão perdendo a luta contra o inimigo, contra a pandemia, contra o vírus. E às vezes não está preparado. Nas minhas orações, combatente, nas minhas orações, eu costumo orar e pedir, Deus, dá oportunidade para aqueles que estão partindo neste momento, para que não parta sem a salvação. O pior pecado, e tenho certeza, a pior situação, a pior situação de um ser humano é viver no tormento eterno.
mas a melhor situação dele é viver na vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e havendo tudo, ficai firme, sem titubear. Não é esse negócio, hoje eu estou cheio do Espírito Santo na igreja, pulando, me alegrando, mas amanhã eu estou no mundo, amanhã eu estou fraco. A Bíblia diz que diga ao fraco que eu sou forte. Eu costumo dizer, às vezes, na igreja, quando eu apacento o rebanho, a igreja de Cristo, eu costumo dizer que eu prefiro um combatente fraco no exército de Cristo, na igreja, do que um forte lá no mundo. O combatente de Cristo, prezado, que me está me ouvindo, ele precisa enfrentar o arqui-inimigo e seus exércitos com as devidas armas. Acompanhe comigo. Paulo, ele nos traz a relação do armamento do combatente de Cristo. Acompanhe comigo. Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é isso? Vou lembrar a você, cingir os lombos com a verdade é a palavra de Deus. É você conseguir desafiar, defender a fé, conhecer a palavra de Deus. Quando alguém, ou quem sabe até esses vendedores de revista batem na tua porta e você está preparado para agir dentro da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Desvenda meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Você precisa conhecer a palavra. Tem muitos crentes dentro da igreja que não conhecem a palavra, que não sabem nem qual é o tema principal, o texto áureo da Bíblia. Crente de anos, eu não estou dizendo crente que aceitou Jesus por esses dias, mas crente de 30, de 10, 20, 30, 40 anos, que não lê Bíblia, que pega a Bíblia somente para ir à igreja, depois coloca lá na cabeceira da cama, aberta no Salmo 91, como se isso fosse resolver o problema. Você precisa conhecer a palavra de Deus, ter o amor, ter o desejo de ler a palavra de Deus. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para o WhatsApp, você tem tempo para o Face, você tem tempo para o Instagram, você tem tempo para o Twitter, mas você não tem tempo para ler a palavra do Senhor. Tem muitos que não levam nem mais a Bíblia para a igreja. A Bíblia agora está no aplicativo, não precisa mais. Eu não concordo com isso. Nós precisamos, o combatente, ele precisa estar preparado, certo? Com os vossos lombos cingidos com a verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que Satanás... Isso é uma das armas de Satanás, esse arqui-inimigo, é fazer com que você não leia a Bíblia. Porque a Bíblia traz a derrota dele. O Apocalipse 19, o Apocalipse capítulo 20, traz a derrota de Satanás e a vitória da igreja em Cristo Jesus. É por isso que ele não quer que você leia a Bíblia. E ele continua aqui, Paulo escrevendo, e vestido a couraça da justiça, a justificação. Quem sabe Satanás está te apontando, as pessoas procuram te apontar, mas você está revestido com a couraça da justificação em Cristo Jesus. O que é justificação? Eu costumo trazer um exemplo de justificação. Uma bicicleta cuja a roda
está desajustada. Se você andar assim, naturalmente você não vai andar em linha reta. Ela vai andar titubeando, cambaleando e quem sabe até vai causar um tombo, vai sair do garfo da bicicleta. Agora, quando você ajusta a bicicleta, ela vai estar com a roda ajustada, ela vai andar em linha reta. É assim que Deus fez na sua vida, é assim que Deus fez com o combatente de Cristo. Ele nos ajustou. Por isso que nós estamos com a couraça da justiça, porque a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não. A justiça do homem, ela absolve o condenado, certo? E condena o justo, condena o inocente. Essa é a justiça do homem. E ele continua aqui, no versículo de número 15. Ei, combatente, essas são as armas que você precisa. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso? É bem verdade que Paulo trouxe este armamento, essa armadura do soldado romano. Na guerra, se você precisa saber onde está pisando, porque senão você está pisando em campo minado. Jogam-se objetos perfurantes, que se você não tiver com a sandália calçado na preparação do evangelho, você machuca. E um combatente que tiver mancando, ele não vai poder correr. Se ele tiver com um pé, com a planta do pé ferida, ele vai ter problema. Ele não vai ser saudável para estar num campo de batalha. É assim que Satanás faz. É assim que o arqui-inimigo com seu exército faz contra o combatente, jogando ciladas, objetos do mal, para acabar com você. E sabe quais são esses objetos do mal? Esses objetos perfurantes? É guerra, briga, é discórdia. Porque Paulo está dizendo aqui, e calçai-os preparação do evangelho da paz. Tem muita gente que não tem paz. Tem muito crente que não tem paz. A palavra do Senhor, a palavra de Deus diz, Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-las dou como o mundo a dá. Muitos crentes estão sem paz na vida. Porque não andam, não calçam, não andam vida em paz. Mas, pastor Walter Barreto, na minha casa eu só tenho um de crente. Se você for um crente de verdade, um combatente de Cristo de verdade, você vai ganhar a sua casa para Jesus. É por isso que muitas irmãs não ganham seus esposos para Jesus por causa disso. Porque não tem paz, não verdadeira paz, não calçam o evangelho da paz. Entram em discórdia, em vias de fatos. Você precisa ser exemplo. Um combatente de Cristo, ele precisa calçar os pés na preparação. E se quer saber, isso são armas de defesa. Couraça é uma arma de defesa. A sandália é uma arma de defesa. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Certo? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o firme fundamento das coisas que não se crê, mas que se crê, que se não vê, que se espera. E a prova daquilo que se não vê. E no versículo 6 de Hebreus 11, dos Galeria dos Heróis da Fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escudo da fé significa quando essas seitas, essas heresias, esses evangelhos que Paulo diz que são anátema, são amaldiçoados, ainda que venha um anjo do céu e pregar um evangelho barateado, o evangelho que diz que o verdadeiro paz
a verdadeira salvação. Para você ser feliz aqui na terra, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ser próspero. Se você estiver doente, é porque você está em pecado. Se você estiver passando tribulação, você não pode passar dificuldade. São evangelhos assim. Jesus passou dificuldade, Jesus passou problemas. A Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Isaías 59:19 diz que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, contra as guerras. Isaías 9:6 diz, porque o menino vos nasceu, um filho